Bom dia, meus amados, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nossos vídeos hoje são curtinhos, né? Nós não temos ainda o vídeo da nossa Santa Ceia, mas está agendado para o próximo domingo, amém? Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, às 10 da manhã, o primeiro culto de domingo de Santa Ceia. Logo após a Santa Ceia de manhã, nosso quebra de maldições. E também às 18 horas, o segundo culto de Santa Ceia, tudo ao vivo. Nós estaremos conectados com Brasília, nossa sede internacional, juntamente com o nosso bispo Odovalho e a bispa Lúcia. Graças a Deus já voltaram lá da Europa, o bispo já pregou, a bispa e o bispo já pregaram ontem no Arena XP, na conferência do Arena, palavras importantes para todos nós, graças a Deus. Nós estamos aí nesses dias de carnaval, né, com a nossa conferência dos nossos jovens. Hoje os 2 cultos normais da família. Amanhã então retornamos com o Arena XP, pela manhã, também à tarde. À noite presencial aqui na sede e também lá em Marituba presencial também, tá bom? De manhã e à tarde será online, porque o pessoal está trabalhando normalmente amanhã. Terça-feira, então, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. Alguém me ajuda com essa criança, por favor? Tá? Ela vai sair, vai subir? Vai? Então tá bom. Então, terça-feira, de manhã, de tarde, de noite, todos lá na Usina da Paz, da Cabanagem. Um local muito bom, auditório maravilhoso. E então, terça-feira, todo mundo lá, tá? Terça-feira teremos o culto normal aqui, às 19h30, culto normal de campanha, culto de fé e milagres. Então esperamos vocês então na próxima terça-feira, 19h30, você que está na tua campanha de 7 semanas, você que precisa abrir a sua campanha. Então é uma grande oportunidade para você ter uma vida mais intensa em Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então estão aí nossos avisos. Vamos entrar na palavra de Deus para nós neste domingo glorioso, maravilhoso. Eu coloquei um título para essa palavra e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Ela é muito importante para nós. O título dela assusta um pouquinho, né? Mas vocês vão entender tudo. Satanás quer peneirar você, né? Satanás quer peneirar você. Eu sei que o pessoal olha um título assim, não vou nem entrar no culto hoje. Não vou nem entrar no culto hoje, não vou nem conectar esse culto hoje, né? Ou então você vai ficar muito curioso, eu quero entender isso aí. Se você pensar assim, melhor para você, né? Porque eu tenho certeza que será muito importante para a tua vida, para todos nós, amém? Esse título está aqui baseado num texto bíblico, está lá em Lucas, no capítulo 22, eu vou ler apenas o primeiro versículo aqui, depois vou mostrar todo o contexto, e vou mostrar para nós aqui que era um período que Satanás estava atuando de forma muito veemente. Era um período de uma ação de Satanás muito forte, muito violenta, e que Jesus enfrentou isso, os discípulos dele também. E a gente sabe que às vezes tem períodos, parece que o inferno abriu a sua boca e quer tragar todo mundo, né? Parece que Satanás se levanta contra você com todas as forças que ele tem, com todas as suas artimanhas, sutilezas, enganos e tentações para te vencer, para te derrubar. Bom, e esse período que foi exatamente nesse período aqui Lucas 22, verso 31, quando Jesus diz assim para um dos seus 12 discípulos, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Tá? Tem outra tradução que diz que Satanás pediu para Jesus, tá? Para que ele pudesse peneirar a Simão aqui, que é Simão era Pedro, né? Peneirá-lo como trigo. Bom, eu quero então mostrar o contexto, em que contexto Jesus disse isso aqui para
Simão, né? Simão Pedro. Eu vou voltar a esse texto aqui, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor isso, mas eu quero mostrar para vocês o contexto que estava inserido nisso tudo. Vamos voltar um pouquinho no mesmo capítulo 22, no verso 1, diz assim o texto: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, né? Chamada Páscoa. Na verdade era Páscoa, logo em seguida a Páscoa eram pães asmos, 7 dias. Eram 7 dias de festas. E preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ou seja, já estava então determinado, acertado no coração daqueles sacerdotes e escribas, os líderes religiosos da época, de como eles tirariam a vida a Jesus. Mas eles temiam o povo, eles tinham que fazer isso meio escondido, com muita sutileza, uma coisa muito bem pensada, uma coisa muito bem planejada, uma coisa bem longe do povo. Vocês estão entendendo isso? Aquelas coisas que as pessoas fazem assim, ninguém pode ver, né? Tem que ser meio em secreto, tem que ser meio sigiloso. É assim que eles pensaram, porque se fosse diante do povo, talvez tivesse outro tipo de reação. E aqui no verso 3, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Meu Deus amado, estou falando para você que quando Jesus fala com Simão Pedro aqui, está no mesmo contexto do capítulo 22. Então era um período de uma ação satânica muito intensa. E a gente tem que entender algumas coisas. A gente tem que ter sensibilidade, ter percepção. Então o que acontece aqui? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Simão não era um dos 12 também? Também era. E vou dizer uma coisa para você: as investidas do diabo e Satanás são para, principalmente, Satanás mira os principais líderes da igreja. Porque ele sabe que atingindo um, vai ser o quê? Um efeito dominó, vai ser um estrago muito, muito grande abaixo dele. Você vê que lá foi com Pedro. Vou voltar àquele texto daqui para te explicar melhor aquilo, né? Mas estou colocando você dentro do contexto. E Judas aqui era um dos 12. Eu falo, como é que Satanás entrou nele? O que o diabo usou para entrar em Judas desse jeito? Muito simples, tá? E a gente vai ver aqui, o que Satanás usou era simplesmente uma paixão que Judas já tinha dentro de si, que ele já carregava com ele. Qual era a paixão de Judas? Quem fala? Quem sabe? Pode falar, gente. Dinheiro. A paixão de Judas chamava o quê? Dinheiro. Ele era o tesoureiro da equipe. Era ou não era? Era. Ele que carregava a bolsa, que carregava o dinheiro que eles recebiam de oferta das pessoas, das famílias, por onde andavam, caminhavam, curavam o enfermo, doente. E as pessoas com gratidão davam suas ofertas. É assim que funcionava. E quem cuidava desse dinheiro? Judas. Ele metia a mão na bolsa, roubava o dinheiro? Diga, sim ou não? Sim, gente. Vocês estão com medo de falar? Aí falou, mas como assim, bicho? Ele era um dos 12. E daí? Ele era um dos 12. Era o pastor da igreja. E daí? Judas curou enfermos? Curou ou não curou? Curou. Expulsou alguns demônios? Também. Mas como assim, bispo? Ah, meu amado, você não sabe o que Satanás é capaz de fazer, né? Como é que Satanás consegue usar uma paixão que a pessoa carrega dentro de si, né? E transformar essa paixão, presta atenção, transformar essa paixão numa paixão maligna, que vai trazer uma destruição à vida dessa pessoa. Tem gente que diz assim, eu sou apaixonado por isso. Cuidado que você diz que é apaixonado por alguma coisa, né? Porque se for algo bom, saudável, ótimo. Né? Mas se for uma paixão que você vai correr alguns riscos, então tome cuidado com isso, né? Eu sou apaixonada por isso. Jesus, quando você diz isso aí, Satanás fala assim, pois é exatamente isso que eu posso transformar numa paixão maligna, de tal forma que ele vai atrair a Cristo, de tal forma que ele vai fazer a minha vontade e o meu querer, ou seja, do diabo, de Satanás. Vocês estão entendendo?
Eu pergunto, que tipo de paixão que você tem? Vocês vão pensar melhor sobre as paixões de vocês hoje. Qual a paixão que você tem? Tem gente que é apaixonado por quê? Vocês não querem nem falar, né? Futebol. Futebol hoje tira muita gente o quê? Da igreja. Tira muita gente dos cultos. Verdade ou não? Tira. Fala, tá bom, então eu vou usar essa paixão que ele tem por futebol, vou transformar isso numa paixão maligna, que eu vou tirá-lo da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja, dos cultos. Que outra paixão que você tem? Sou apaixonada por... de vez em quando, eu não sou de olhar redes sociais, não vejo isso, não vasculho a vida de ninguém. Eu não faço isso. Nem Facebook eu tenho. Nem Instagram eu fico olhando bisbilhoto, não vejo nada. Mas de vez em quando, como algumas pessoas seguem, eu tenho Instagram, algumas pessoas me seguem, né? E de vez em quando aparece para mim, porque vai aparecer, né? Aí eu vejo os irmãos, alguns assim, na hora que deveria estar onde? Aqui, louvando, adorando a Deus, estão postando bem longe, bem distante. Falei, Senhor, e escrevendo ainda, amo isso, amo e tal, não sei isso aqui, mas não sabe que o diabo está usando aquela paixão que ela tem por aquilo. Sabe para quê? Para afastá-lo de Cristo, para afastá-lo de Deus, para afastá-lo da comunhão com os irmãos, para afastá-lo da comunhão com a igreja, e está perdendo a sua vida. É assim que Satanás vai entrando, meu amado. Muitas pessoas ficam pensando, então Judas ficou possesso aqui, Satanás possuiu, Judas entrou na vida de Judas. Não, foi na sua mente. Começou a trabalhar na sua mente, usando aquela paixão que Judas já tinha por dinheiro, transformou aquilo numa paixão maligna, perversa, ao ponto de levá-lo a trair a Cristo, a trair Jesus. E quando essa paixão se torna maligna na tua vida, isso leva você a trair você mesmo, querido. Você vai trair você mesmo, você vai trair tua mulher, você vai trair teu marido, né? Você vai trair tua aliança com Deus, tua comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja, e por aí vai. Por isso que eu estou perguntando para você, o que é que você tem na sua vida que você diz, eu sou apaixonado por isso? Sexo, por exemplo. Tem gente que diz assim, eu gosto tanto de sexo. Todo homem deve gostar mesmo, né? Se não gostar, tem alguma coisa errada com ele, né? Mas até que ponto, meu amado? Então, vocês estão entendendo isso? Então, até um desejo sexual, se isso não for algo saudável, trabalhar de forma saudável, o diabo pode usar isso aí, pode entrar na tua vida, tal forma na tua mente, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, e transformar esse desejo sexual que todo ser humano tem, e transformar isso num desejo maligno, a ponto de você quebrar a tua aliança com a tua mulher ou com o teu marido. Vocês entendem isso? Tem gente que é apaixonado. Gente, eu me lembro do irmão lá em Campo Grande, na época, faz tempo isso. Esse irmão, ele era na verdade, ele foi um travesti, mas depois ele conheceu a Cristo de verdade. E ele era travesti mesmo, usava seio de silicone tudinho, igualzinho uma mulher. Ele encontrou Jesus para valer. Limpou sua vida tudinho, arrancou tudo. Voltou a ser o que ele era, o que de fato, como ele nasceu. Né? Fez uma limpeza geral total. Mas ele tinha algo nele, que ele adorava. Sabe o que era? Ele era apaixonado por filme de terror. E por ali o diabo entrava na vida dele. Por ali o diabo penetrava na mente dele, penetrava na vida dele. E o levou a viver uma vida Senhor da glória. Mas ele passou, viveu todo esse processo de livramento, de libertação, foi ajustando a sua vida. Mas infelizmente ele pegou AIDS, né? Teve AIDS. E quando a doença se manifestou, em poucos meses, ele morreu, definhou. Mas ele tinha essa paixão, paixão por filmes de terror. Senhor da glória. Quem é apaixonado por filme de terror aí? Não, né? Então tá bom, querido. Então, voltando aqui para o nosso texto,
diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. E é assim que ele age. É assim que ele trabalha. Pega algo que você já é apaixonado por isso, que você já tem tendência para isso, você carrega isso já com você. E se isso não for ajustado, bem ajustado, principalmente diante de Deus, o diabo pode usar isso em benefício dele mesmo. Como fez exatamente com Judas aqui. E ele era um dos 12. Então, quando Satanás entrou, quando Satanás desenvolveu, o influenciou totalmente na sua mente, na sua mentalidade, né? Por isso que o Romanos fala, até o pastor Mourão um pouquinho sobre isso. Tá? Não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, Satanás conseguiu formatar a mentalidade, a mente de Judas, de tal forma que essa paixão que ele já tinha se transformasse numa coisa maligna, para que pudesse então trair a Jesus. E é assim que acontece, infelizmente, meu amado. Todas as pessoas que caem, todas as pessoas que se afastam, tá? É uma ação maligna do diabo, de Satanás. Não precisa possuir a vida delas, estão entendendo? Satanás não vai tomar posse, vai possuir. Quem está aí? Eu sou o diabo, sou o Satanás aqui. Não, Satanás não faz isso. Não é assim que o diabo age. Satanás. Os demônios sim, espíritos malignos lá, os de hierarquia menores. Mas Satanás é aqui, ó. Diga a mente. Diga a mente. Diga a mente. É na maneira de pensar, porque é aqui que está o segredo, meu amado. Aqui. E é difícil mudar aqui, é ou não é? É complicado. Quando alguém bota algo na mente, é difícil transformar aquela pessoa. É difícil levá-la a uma mudança total de pensamento. Por isso que são tantas pessoas envolvidas com alguns radicalismos, né, que envolvem até algumas coisas que o pastor Mororô aí do Brasil, da nação, de política. Vai tirar da mente dessas pessoas isso. E não percebem que essa paixão que as pessoas têm pela política, Satanás pode usar exatamente de forma o quê? Negativa, querido. Mas eles não percebem, não entendem isso. Porque isso é algo espiritual. Agora estão entendendo? Mas muitos nem acreditam que o diabo existe, né? Mas o diabo ele não é burro, ele é um ser extremamente inteligente, querido. E sutil, e sagaz. O Bispo Odovalho falou um pouco sobre isso ontem na palavra dele. Quem estava lá na conferência do Arena. Falou ou não falou? Falou. Da sagacidade, o diabo, da sagacidade de Satanás. Falei, pronto, só tinha lá entre os 12 lá. Esse apaixonado por dinheiro. Ali. Aí o que aconteceu? Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Está lá, selado, feito. Então eles se alegraram. Meu Deus amado, então eles se alegraram e combinaram ele dar dinheiro. Todo mundo alegre e feliz, combinado, está acertado, acordo feito? Acordo feito. Maligno, perverso, o diabo. E quantos estão fazendo acordos assim? E se alegrando, né? Festejando, demonstrando alegria, felicidade, prazer. E não sabe que está debaixo de uma influência maligna terrível. E diz aqui, Judas concordou. Pronto. Selou. Concordância. Quando 2 ou 3 pessoas concordam, está o quê? Está selado aonde? Está selado na terra, está selado aonde? No mundo espiritual, querido. Está selado no mundo espiritual. E buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Olha aqui. Sem tumulto. Na surdina. Longe do povo. Bom, vou seguir aqui, né? Tem muita coisa que poderia falar. Interessante que logo em seguida, Jesus
aqui os discípulos vão preparar a Páscoa, né? Que depois se estabelece a ceia do Senhor, que já no versículo 19, vamos seguir um pouquinho. Jesus aqui então, já celebrando a Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia do Senhor, que é a Santa Ceia que nós também vamos celebrar no próximo domingo, aqui às 10 da manhã e também às 18 horas. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. É até boa essa palavra aqui, não é porque nós estamos próximos da Santa Ceia. Dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Meu Deus amado. Então, Satanás já estava o quê? Totalmente tomado na sua mente, sua mentalidade por Satanás, mesmo ceando com Jesus lá. Vocês entendem isso? Assim como muitos irmãos podem até participar da Santa Ceia, mas suas vidas estão influenciadas, infelizmente, pelo diabo, estão pactuados com as coisas que agradam a Satanás, e não a Deus, e não a Cristo. É possível isso? Sim ou não, gente? Sim, claro que é, claro que é. Por isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Coríntios: examine-se, pois, homem a si mesmo. Eu fico muito preocupado com ceia, onde os irmãos não conseguem ter um tempo para que você possa examinar você mesmo. Aliás, você tem que fazer isso antes de vir para o culto, você tem que fazer isso na tua casa, você tem que fazer isso no teu a sós com Deus. Aliás, você tem que fazer isso todo dia. Porque todo dia a tua mente está sujeita a uma influência dele, de Satanás, do diabo, maligna e perversa, de transformar um desejo, um sentimento que você tem em algo maligno, incontrolável, que exerça na sua vida um domínio total do diabo em você. Então, esse exercício tem que ser feito todos os dias. Para isso que serve o teu a sós com Deus, ou o teu devocional, exatamente para isso. Você já tem que chegar no culto aqui, já pronto, preparado ao Senhor Deus. Como nós estamos aqui todas as manhãs, nós oramos de manhã, né? Na nossa oração de manhã via Zoom. Domingo, os irmãos decidiram aí que querem descansar um pouco domingo. Eu falei, eu não. Continuo normalmente, acordando 5h40, direitinho, acordei hoje às 5h40, orando mais do que se eu estivesse orando com o pessoal no Zoom. Muito melhor para mim, mas eu sei que muitos vão perder nisso. Aliás, essa palavra que estou trazendo, que foi exatamente o sentimento da reunião de oração do sábado. Quem estava sábado na oração de manhã? Quem estava? Só o pastor Moura. E quem mais? E o Rafael. Essa palavra que estou tirando da nossa reunião de sábado de manhã de oração. Nós tínhamos mais ou menos uns 60 aparelhos, né? Nós temos 100 aparelhos que podem conectar ao vivo, simultaneamente. Durante a pandemia a gente tinha os 100, né? Até a gente ficava na fila. Porque a gente podia se encontrar, a gente tinha que orar assim, online. Não é isso? Então, essa palavra de hoje, eu trouxe exatamente da nossa reunião de oração de manhã das 6 da manhã. Via Zoom. E se você quiser participar com a gente, peça o link, a gente encaminha o link para você. Você vai entrar com a gente às 6 da manhã, né? Nós começamos orando, geralmente a bispa Ana que abre a oração, ela faz as primeiras orações, umas listas de pedidos de oração. Em seguida, nós, se temos o vídeo do bispo Aldovalho, colocamos o vídeo dele. É sempre uma palavra de 3 minutos, um vídeo rápido, bem objetivo. E depois oramos por avivamento, pelo novo de Deus, oramos pela salvação dos perdidos, oramos pelos sinais, prodígios, maravilhas, oramos pela nossa agenda, oramos pela nossa liderança, e no final eu fecho exatamente com uma meditação na palavra. E esse sábado foi essa palavra aqui. Então, voltando aqui um pouquinho, diz aqui, todavia a mão do traidor está comigo à mesa. A mão do traidor. Por que Jesus está dizendo isso? Porque já estava selado aonde?
no coração de Judas. Jesus não está dizendo aqui do possível traidor, está falando do traidor. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Olha só, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. O que estava determinado? Que Jesus morreria onde? Na cruz, sim ou não? Sim. Mas alguém tinha que traí-lo e entregá-lo. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Imagina a conversa entre os discípulos. Quem será? Qual de nós? Eram os 12. Eram os 12 que estavam ali entre eles. Eram os mais próximos de Jesus, eram os 12. Qual de nós? Quem será? Bom, e logo em seguida aqui, voltando ao versículo inicial, que fiz a abertura da palavra, Jesus então se dirige a Simão. Diz para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, presta atenção. Eu estava buscando uma compreensão, e Deus me deu essa compreensão aqui nesse versículo. Eu falei: Senhor, que coisa gloriosa. Ou seja, Satanás está falando o seguinte para Jesus: Jesus, me permite dar uma peneirada em Pedro, e eu vou te mostrar, eu vou te provar que Pedro não é trigo, Pedro é palha. Vocês estão entendendo? Senhor da glória, eu nunca tinha ouvido isso. Eu estava tomando meu banho, meu amado. Mas eu fico assim, vou tomar meu banho, faço minhas coisas, mas a palavra de Deus está aqui. Fico pensando, meditando. Eu falei: Deus, Senhor. Eu falei: meu Pai, mas é isso que Satanás está dizendo para Jesus. Jesus, me permite dar uma peneirada em Pedro, e eu vou te provar, vou te mostrar que Pedro não é trigo, Pedro é palha. Por que Jesus já havia dito? Que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica o quê? Ele só. Mas se morrer, ele vai dar fruto, vai produzir muito fruto, muitas outras sementes. Verdade ou não? Mas a palha, não. Então, em outras palavras, exatamente isso que Satanás está falando com Jesus. Me permite, eu vou dar uma peneirada, vou dar uma sacudida em Pedro. Aliás, o bispo até falou sobre isso também. Parece que estava conectado com o bispo ontem. É o mesmo espírito. Deixa eu dar uma peneirada em Pedro. E vou te mostrar, vou te provar que Pedro ainda vive pela sua própria vontade, seu querer. Pedro não morreu para si mesmo. É isso que Satanás está dizendo. Jesus, eu vou te mostrar que Pedro não morreu para si mesmo. E aquele que quer ser seguidor de Jesus, de Cristo de verdade, você tem que morrer para você mesmo, senão você não vai conseguir. Vai chegar um momento que a paixão que você tem, o diabo vai usar contra você e vai te pegar. Um desejo forte que você tem, que você não renuncia, por Deus, pelo Senhor. É exatamente isso que o diabo vai pegar, vai usar, vai te destruir, vai te derrubar. Então Pedro, e a gente vai ver que de fato, infelizmente, Pedro ainda não era o trigo que caiu na terra e morreu. Ainda não era. Qual estão entendendo? Ele cria em Jesus? Cria que ele era o Filho do Deus vivo? Cria. Não é ele que teve a revelação? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Não foi ele? Foi! Mas se não morrer para si mesmo, meu amado, por mais que você tenha as mais belas e maravilhosas revelações de quem é Cristo, quem é o Senhor, mas não vai servir para você. A não ser que você tome a decisão de morrer para você mesmo. Aí sim, aí você nasce uma nova pessoa, aí você é um novo homem, aí você é uma nova mulher, aí você é um novo rapaz, aí você é uma nova moça,
que vai mudar de vida, que vai andar verdadeiramente com Jesus, por Cristo. Por quê? Porque você é o trigo que caiu na terra e morreu. Mas se não morrer, fica ele o quê? Só. Jesus amado, falei, Senhor da glória. Eu nem falei isso aqui para a Ana ainda, esse entendimento aqui, quando eu acho que está ouvindo a palavra aqui. Falei, Ana, meu Pai do céu. E a gente vai compartilhando as palavras para que ajude a gente também. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus, me permite peneirar Simão, e vou te mostrar que Pedro não é o trigo que caiu na terra e morreu. Pedro é, diga, palha. Eu pergunto para você, meu irmão, o que você é? O que você é? Ainda que você tenha todo o entendimento e revelação que Pedro já tinha. Tinha ou não tinha? Tinha. Isso aqui é muito forte, essa palavra aqui é muito forte, querido. É muito importante para nós. Peneira a todos nós. É porque é impressionante como é que Pedro tinha todas as revelações. Mas se não se tornar um trigo, cair na terra e morrer, aquilo que você carrega de paixão dentro de você, o diabo vai usar contra a tua própria vida. Logo em seguida, logo depois que fala isso para Simão, eu, porém, roguei por ti. Por que nós estamos abordando nas reuniões de manhã, de oração? O Evangelho, todas as orações de Jesus. O Evangelho de Lucas, na verdade, poderia até ser chamado o Evangelho da oração, sabia? Porque o Evangelho de Lucas tem todos os detalhes da vida de oração de Jesus. É diferente dos outros evangelhos. E a gente está pegando todas essas passagens de Jesus orando para que a gente possa aprender. E aqui mostra exatamente Jesus tinha orado por quem? Por Simão. Da mesma forma que o diabo diz assim, pede para Jesus para peneirar a Simão, mas Jesus, em seguida, verso 32, eu, porém, roguei por ti. Simão, eu orei por você, Simão. Ah, Senhor. Para que a tua fé não desfaleça, ou seja, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado? Você fala, então Pedro não era crente. Crente ele era, ele acreditava em tudo de Jesus. Lhe faltava uma coisa, ele faltava morrer para si mesmo. Mas aqui, Jesus está falando para ele aqui, falou, olha, o diabo pediu para te peneirar. E a gente vai ver aqui que Jesus o quê? Mais adiante, permite ou não permite? Permite ou não permite, gente? Claro que permite. Calma. Jesus orou pelo seguinte, presta atenção. Você vai ser peneirado, Simão, mas eu orei por você, Simão, para que você não desfaleça totalmente, para que você não perca a tua fé totalmente, Pedro. Por que muitos se desviam? Porque perdem totalmente a sua fé. Se afasta totalmente. Então, eu orei por você, por ti, para que a tua fé não desfaleça, está aqui. Então, Pedro tinha fé? Tinha. Acreditava em Cristo? Acreditava tudo. Pedro, para que tua fé não desfaleça totalmente. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, seja, Pedro, mas depois que você for peneirado pelo diabo, e você vai falhar na tua fé, Pedro. Jesus está dizendo assim, você vai falhar, Simão. Você vai ver pelo versículo seguinte aqui. Simão, você vai falhar. Mas depois que você se recuperar disso, você vai fortalecer os teus irmãos. Ou seja, a experiência que você vai viver, Pedro,
de você ter falhado na tua fé, porque infelizmente pessoas, diga assim, falham. Diga, falham. Quem nunca falhou na sua fé aqui, atira a primeira pedra. Atira, meu irmão. Vocês quantos estão entendendo isso? Mas Jesus está dizendo para Pedro, eu orei por você, Pedro, mas você não vai desfalecer totalmente, Pedro. Você vai se recuperar da tua queda. Em outras palavras, Jesus está dizendo exatamente isso para ele. Você vai se recuperar da tua queda. E tua experiência vai servir como um exemplo para outros irmãos, para que a tua experiência que você viveu, passou, de você falhar na tua fé, de você levar uma queda, e você se erguer e se levantar de novo, vai servir para você fortalecer os teus irmãos. Como estão entendendo? Você já viu que é muito mais fácil alguém que viveu a experiência ajudar outro que está vivendo aquela experiência? É ou não é? É, do que você que nunca viveu aquilo. Você não sabe que dor que é. Você não sabe que a pessoa vive, sente e passa lá dentro. Mas quem já viveu sabe muito bem. E vai poder ajudar a auxiliar aquele irmão que está vivendo, passando um contexto semelhante, parecido. Hein? Nem tem como julgar. Né? Nem julga porque ele está dizendo assim, eu sei o que é isso. Eu vivi isso, eu passei por isso. Porque quem julga aquilo que nunca passou, né? Isso tipo, fica imaginando coisas que nem existem, né? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, Pedro, quando você se erguer, quando você se levantar da tua queda, Pedro, e você se firmar novamente, a tua experiência que você viveu vai servir para você fortalecer os teus irmãos. Mas tem muitos que caem e se desesperam, não é verdade? O que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Se desesperou. Ele foi procurar as pessoas erradas. Para onde que ele voltou? Exatamente para aquele sacerdote que tinha dado para ele as 30 moedas de prata. Quando caiu a ficha de Judas, ele falou, eu me levantei contra o inocente, esse homem inocente. Voltou lá para o sacerdote, levou o dinheiro de volta. Levou até o dinheiro de volta. Já viu Judas levar dinheiro de volta? Ele estava tomado de remorso, né? Não era arrependimento, era remorso. Ele leva lá, falou, eu traí um inocente. O que os sacerdotes falaram para ele? Isso é problema teu, não temos nada a ver com isso. Vocês estão entendendo? Porque é assim que as pessoas fazem, querido. Te instiga, acerta contigo, combina contigo, né? Você leva um tombo daqueles violentos, depois você vai lá procurar, eu falei, eu traí um inocente, não deveria ter feito isso. Problema teu, o que tem a ver com isso? E a pessoa entra em desespero, como Judas foi e se enforcou. Se ele tivesse esperado, Jesus tinha perdoado ele? O problema é o desespero, né? Com a queda, com a traição. Mas se houver arrependimento genuíno de fato, de verdade. Então, ele respondeu aqui, depois que Jesus fala isso para Simão, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Diga assim, Pedro Palha. Diga assim, Pedro Palha. Esse aqui é o Pedro Palha, gente. Não era o Pedro ainda o quê? O trigo caiu na terra e morreu. E o Pedro Palha, né? A pessoa palha, ela fala muito de coisa, né? Ixi, se compromete até o pescoço. Não é? Aí quando vem um problema, querido, é o primeiro que cai fora. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Meu Deus amado. Pedro, afirmo-te que hoje
3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Meu Deus amado. Vamos seguir mais um pouquinho. Em seguida vem o Getsemane, aquela batalha difícil espiritual no Getsemane. Verso 47, aqui do capítulo 22 ainda. Estamos tudo aqui no capítulo 22. Capítulo 22 de Lucas diz uma coisa a você: nunca vi o diabo agir tanto como aqui. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou Jesus para o beijar. Jesus amado. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Eu me lembro de uns anos atrás, de alguém que era um líder nosso, né, aqui da região, e que aprontou uma dessa. E ele veio com uma papelada na mão, né? Não, Jesus, tudo tramado, né? Tudo combinado com alguns aí, para se desligar da sala nossa terra. Quando ele se aproximou de mim, era até um evento nosso aqui em Belém. Você lembra disso? Os antigos lembram disso. Né? Aí quando chegou o cara, ele olhou, foi se aproximando de mim, e falei para ele assim: me dá um beijo. Ele me dá um beijo, falei para ele. Gente. Ele falou: o que você está fazendo? Falei para ele: está registrado nos céus. Tudo que vocês lá alcançaram, conquistaram, foi debaixo da liderança da Sara Nossa Terra, dos nossos bispos. E vocês agora fazem isso com toda a papelada, ficando com tudo o que não é de vocês? Isso está registrado nos céus. Vou dizer uma coisa para vocês, querido. Tudo que eles haviam construído hoje é um elefante branco. Família, filhos. Como você entende isso? E toda vez que esse irmão, ele vai lembrar da santa desse aqui sempre na vida dele, né? Me dá um beijo. Ele dá um beijo aqui. Tomou um susto, ele ficou tão derramado, desajeitado. O outro irmão que veio com ele assim, não sabia o que fazer. Falei: me dá um beijo aqui, Felipe, um beijo aqui. Vocês vão ficar com tudo? Querem ficar com tudo? Falei: bispo nunca brigou por causa de coisas. Tanto é que eu nem permiti que ele falasse com o bispo Odovalho. Falei: não, é comigo, resolve comigo aqui. Vou poupar meu bispo disso. Então, Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem era que feriu isso? Quem fez isso? Pedro, o Pedrão. Diga assim, diga o Pedro Palha. O Pedro Palha. A gente estava com a espada, ele estava com a espada lá. Pedro Palha. Continua armado ainda, né? Que Jesus nunca incitou ninguém para quê? Para violência, para essas coisas, né? Mas ele entendeu errado lá, falando sobre as duas espadas, lá no versículo 35. Pedro literalmente foi e pegou uma espada de verdade. Ai, Jesus. Cortou a orelha de Malco, que era um guarda do templo, né? Do templo. Aí Jesus pega: não, para com isso, pegou a orelha do cara, botou no lugar. Mas o Pedro Palha está aqui, né? Violência, está aqui. Está vendo, Jesus? Olha aqui, ó, te falei lá atrás. Estou provando aqui, estou provando que eu estou contigo, Jesus. Mas quando levaram o Senhor de verdade,
as coisas começaram a mudar. E aqui vou fechando. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Eu já preguei sobre isso aqui um tempo atrás. Eu não consigo encontrar essa palavra aí. Não sei se os irmãos conseguem aí na transmissão, né? Porque não fica o título na transmissão, né? A gente deveria colocar o título na transmissão, porque a gente encontraria fácil, né? Eu acho que o título até eu coloquei o perigo de seguir Jesus de longe. Foi o título dessa palavra. O perigo de seguir Jesus de longe. Depois vocês ouçam essa palavra, porque não é o propósito dela agora, né? Mas aqui tem todas as características. Você vê que Pedro então seguia de longe. Eu que falei um pouquinho ontem também na oração pela manhã. É uma grande preocupação que eu tenho de irmãos que estão seguindo Jesus de longe. Longe da igreja, longe dos cultos, longe da comunhão com os irmãos, longe da sua célula, longe do seu discipulado, longe dos eventos. Tudo são características de quê? Seguir de longe. Longe do seu devocional, longe da reunião de oração com os irmãos, longe da oração de manhã que entrava, agora não entra mais. E eu sei de vários que eram assíduos de manhã e não estão entrando mais, que estão no buraco. De longe. Muitos estão de longe que estão tão envolvidos nesse carnaval. E pode ter certeza disso. Muitos estão seguindo Jesus de longe, estão envolvidos nesse carnaval. Tá? Está lá cheio de crente lá. Tucutuco. Está lá. Né? Tocando até uma cuíca. Mas eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado por esses ritmos. Tanto é que você está que está lá com o diabo lá. Não é? Já te falei que a paixão que você tem que saber administrar isso, porque senão o diabo vai poder usar exatamente isso para transformar numa paixão maligna que vai levá-lo a trair Jesus. E teus irmãos. E tua família. Então, seguindo aqui, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, eu preguei sobre tudo isso aqui, nessa palavra. Não vou pregar de novo, né? Pedro tomou lugar entre eles. Tem tanta coisa para falar. Ouça essa palavra, acha ela para a gente aí, Edson Hiroshi. Vê se você acha para a gente, dado que foi pregada essa palavra aí, para os irmãos depois ouvir essa palavra. Verso 56. Oi? Eu acho que é o perigo de seguir Jesus de longe. Sim, ótimo. De hoje você colocou e Satanás quer peneirar você? Tá bom. O Hiroshi ficou até vermelho. Olha como é que ficou vermelho, gente. Jesus amado. Ai, meu Pai. Tem gente que diz assim, eu gosto de filme de violência. Filme de ação. Que pega aquela arma, mata 10 assim, só com um tiro. Jesus amado. Sabe o que já vai fazer? Vai pegar essa tua paixão para transformar você num homem violento. É isso aí mesmo. Entremedos, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Jesus, aquele que teve, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui diga assim, era o Pedro? Era o Pedro palha. Não era o trigo ainda. Não estava morto.
para os seus próprios desejos, morto para si mesmo. Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: eu protesto. Eu protesto. Homem, não sou. Eu não sou um dos tais. Diz assim: eu não sou um dos discípulos dele. Eu não sou um dos discípulos de Jesus. Sou palha. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmar, Pedro continuava ali, sentado no meio daqueles ali. Ou seja, Pedro não estava mais assentado junto com seus irmãos. Outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Eu não estou te entendendo, não. Tu é leso, como diz o pessoal aqui? Tu é leso, Não é assim que o paraense diz? Tu é leso, O quê? Cavalo morder tua cabeça? Tu é leso, Quem diria, Pedro, né? Não, estou pronto para morrer por ti, Jesus. Homem, não compreendo o que dizes, né? Tu é leso, cavalo morder tua cabeça. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é o choro amargo, meu amado. O choro amargo. A lágrima já tem um salzinho, não tem um salzinho a lágrima? Pois é. Mas esse era o choro amargo, o choro da traição. Chorou amargamente. Mas, como Jesus tinha dito que tinha intercedido por ele, para que ele não desfalecesse totalmente na fé, quando Jesus ressuscita, manda uma mensagem para Pedro: manda ou não manda? Manda. Eu vou encontrá-lo lá na Galileia. E Jesus vai lá. E o encontra lá. Isso já está lá no Evangelho de João. E a gente vai fechar aqui. Jesus glorioso. Está aqui lá em João, capítulo 21, que Jesus aparece a 7 discípulos. Verso 1: depois disso, tornou-se Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Verso 3: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Isso aqui é outra palavra, né? Não vou enfatizar isso. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Você vê quanto Pedro, diga assim, era líder. Diga, era líder. Ele era o líder maior, meu amado. Olha o poder de influência que Pedro exercia. Vocês estão dando para entender isso? Pedro, vou pescar. Nós também vamos. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Não. Eu não vou ler todo o texto aqui, porque Jesus aparece lá na beira da praia, né?
Vamos lá para os finalmente, no versículo 15. Jesus se revela para eles lá na beira da praia. E depois de terem comido, Jesus come com eles. No verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que pergunta difícil, meu amado. Senhor da glória. Quem é que pode dizer assim: eu amo a Jesus mais do que todos vocês aqui? Quem pode dizer isso aí? Difícil, né? É muito difícil, querido. Porque eu não conheço o tamanho do amor dos outros irmãos. Como é que eu vou falar que eu amo mais? Seria muita presunção minha dizer: eu amo a Jesus mais do que todos vocês. Então, ele respondeu, o Simão respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Está falando que eu te amo. Pedro não disse assim: eu te amo mais do que todos os outros. Eu te amo, Senhor. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele de certo pensou assim: Jesus está desconfiado de mim. Jesus está desconfiado de mim. Ele começou a ficar triste, né? Porque lá ele negou 3 vezes lá. Ele começou a ficar triste, aquele troço, o negócio de 3 vezes, como veio na mente dele, veio na cabeça dele. 3 vezes ele me perguntou, mas eu 3 vezes neguei lá. Ele começou a ficar triste. Falei: Senhor, será que vou ter outra crise aqui? Ele então entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, Senhor Jesus, tu sabes tudo. O Senhor sabia que quando eu disse lá que estava pronto para morrer para o Senhor, eu estava coisa nenhuma, né? Eu te neguei 3 vezes. O Senhor sabe tudo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Diga assim: Pedro Palha. Pedro Palha. Sua própria vontade, seu próprio querer. Não estava morto para si mesmo. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Pedro estaria lá, de fato, pronto para morrer por Jesus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, olha Pedro aqui, presta atenção nisso aqui, gente. Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceu e se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, Pedro estava preocupado o quê? Senhor, você está dizendo que do jeito que eu vou morrer aqui, vai ser complicado, né? Mas esse aqui, como é que ele vai morrer? Falando de João. Já viu como é que é o negócio? Senhor, eu vou pagar um preço desse tamanho, mas e meu irmão, ele vai pagar o mesmo preço?
Quem é você para dizer isso para Deus, meu irmão? Quem somos nós para decidir, para escolhermos de que maneira, que forma nossos irmãos vão morrer? Você é Deus ou quem que é Deus? Tinha muita coisa para mudar a vida de Pedro, né? Jesus deu a resposta certinha para ele. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E de fato, João foi o único que morreu de morte o quê? Natural. Os outros foram mortos. E mortes violentas. Pedro, inclusive, morto o quê? Crucificado de cabeça para baixo. Porque ele falou: não quero ter esse morrer igual ao meu Senhor, não. Ele achava que seria demais, me bota de cabeça para baixo. Pedro totalmente mudado. Aí é o Pedro trigo, caiu na terra e morreu, para si mesmo, seu próprio querer, suas próprias vontades. Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, ou seja, João, né? Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Bom, é isso aí, meus amados. Graças a Deus, a oração de Jesus. Simão, mas eu orei por você, Simão, para que a tua fé não desfaleça, para que você não desfaleça totalmente. E quando você se erguer, se levantar, e tudo muda na vida de Pedro a partir de Atos capítulo 1 e 2. Lembra disso? Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, querido, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que nos revela a palavra de Deus. Porque ela foi escrita, inspirada por Ti mesmo, Espírito Santo. E só podemos compreendê-la, entendê-la verdadeiramente, se for revelada por Ti, Espírito Santo. Obrigado por esta manhã, obrigado pela palavra do Senhor, que se torna vida dentro de nós. Que assim seja com a minha vida, assim seja com a vida dos meus irmãos, com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Que cada um seja firme, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amando o Senhor acima de todas as coisas. Como o Senhor nos diz que devemos Te amar, Senhor Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar os nossos irmãos como a nós mesmos, Senhor. Que seja o amor que reine em nossa vida e nosso coração, e que nos sustente na Tua santa e gloriosa presença, nosso amor pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Por que, meu Deus, não amaríamos a Deus que tanto nos amou, Senhor, ao ponto de sacrificar o Seu próprio Filho, Senhor, pelas nossas vidas, para nos salvar, Senhor. Somente alguém pouco inteligente não amaria a Deus da mesma forma, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Nós Te damos graças pelo Teu amor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, sonde o seu coração constantemente, Senhor, diariamente, para que o seu coração não engane a si mesmo, Senhor. Ó Deus, não permita que algo cresça no coração, Senhor, no seu próprio coração, que ocupe o lugar que é somente de Deus na sua vida. Oramos para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, nós vamos servir ao nosso Deus. Esse é o momento de honrá-lo, de adorá-lo. Momento de muita alegria, muita celebração. Quando você serve a Deus com teus bens, com tuas finanças. Como é o grande propósito de toda a bênção que Deus estabelece sobre nós, profissionalmente, financeiramente, para que você possa servi-lo, honrá-lo.
Quando você se torna um dizimista, você então passa a honrar a Deus. Um fiel ofertante, da mesma forma. Um parceiro de Deus, que você tem aliança com a missão do Ministério Sara Nossa Terra, que é a missão da igreja. Que você mantenha a sua aliança, que você mantenha a sua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão aqui presentes. Você tem o envelope na sua cadeira, que pode te ajudar, te auxiliar. Tem o Pix, né? Ali no encarte do envelope tem o Pix. Usem o Pix, tá bom? A chave Pix. Nossos QR Codes estão sendo substituídos, porque eles deram alguns problemas, né? Mas acho que semana que vem já vai estar disponível o novo QR Code. Mas você tem a chave Pix, bem segura, tranquila, fácil para usar essa ferramenta. Você está conosco online também pode, amém, de preferência, use a chave Pix, que está aí na descrição do nosso canal. Tá bom? Ali na tarja que está no teu vídeo aí, aqui fala sobre a conta da igreja. Também tem o Pix aí, né? Exatamente. Tem o Pix aí. Bem, junto com a tarja, né? Na tarja aí, o número da conta e tudo mais. E tem aí exatamente o Pix. belemdz@cesnt.com.br para dízimo e oferta, parceiro de Deus, belempd@cesnt.com.br. Ok? Diga graças a Deus. Diga que manhã gloriosa, maravilhosa. Fala obrigado, Senhor, pela tua palavra na minha vida. Pai, nós oramos por cada dizimista, cada ofertante, cada um que te honra, Senhor, nessa manhã. E faz isso com muita alegria, Senhor. Porque a honra, todo aquele que honra outro, meu Pai, faz isso com alegria. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, cada dizimista, cada ofertante, cada parceiro de Deus, Pai, que o Senhor possa receber agora, de todo aquele que foi movido no seu coração para isso, Pai. Porque é desses que o Senhor quer receber, é desses que o Senhor recebe, Senhor. Aqueles que movidos no coração, então, te servem com os seus bens, suas finanças. E como o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. Tanto para Deus, para o Senhor, meu Pai amado, te honrando, através disso das ofertas, como aquele que dá com alegria também para o seu próximo, Senhor. Ajudando alguém necessitado, e que cada um tenha mais do que o suficiente na sua casa, na sua conta bancária, meu Deus, para suprir toda a necessidade da sua família, de sua casa, Deus, e possa ajudar também aquele que precisa. Oramos no poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, amém e amém. Levante suas mãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos dizer amém, amados? Louvado seja Deus, uma salva de palmas ao nosso Deus. Até terça-feira nossa campanha, 19h30.